Olá amigos da TV PW, estamos aqui ao vivo mais uma vez com de olho na notícia aqui pelo TV PW. Hoje a nossa equipe acompanhou o vereador Arnaud, que foi ao colégio fazer palestra para os alunos com um projeto aí sobre a questão do meio ambiente. E aqui queremos agradecer aos estudantes Delanso, Cidilândia e Gilza que deram entrevista para a nossa equipe e falaram com bastante coerência em suas colocações relacionadas ao vereador Arnaud. E de pronto agradecer ao vereador Arnaud, que é a peça importante desse projeto. E neste momento iremos ouvir o discurso do vereador Arnaud e em seguida iremos ouvir aí os estudantes o que eles falaram sobre este desempenho do vereador Arnaud do sindicato. Acho que todo mundo me conhece, né? Me conhece, mas você. Eu sou Arnaud, eu sou presidente do Sindicato de Vereadores Rurais e atualmente também estou com o mandato de vereador. Eu queria dizer a vocês que é muita satisfação aqui vir fazer esse esclarecimento para vocês. Gilza, conheço há muito tempo, né? Desde aquelas visitas que a gente fazia lá na comunidade, lá nos Pácaros. E o professor daí, que sempre tem feito esse trabalho interessante com os técnicos aqui, com os grupos, onde está sempre fazendo este esclarecimento sobre o meio ambiente, essa defesa do meio ambiente, que é justamente a nossa vida, né? E a gente não pode falar em meio ambiente, o ambiente como um todo, sem falar no problema que é o agrotóxico na vida do meio ambiente e, consequentemente, na vida da gente. Então a gente se preocupando bastante sobre isso. Eu me apresento aqui como presidente do sindicato, eu estou dizendo o seguinte: antes de ser vereador, eu já era presidente do sindicato e muito antes disso que a gente já vem fazendo esse trabalho de, digo assim, de conscientização, de educação ambiental nas comunidades. Mas também a gente só pode fazer esse trabalho quando a gente participa, né? Então eu também já participei de vários seminários, né, a nível regional, Rui Barbosa, Bairro da Roça, participei do seminário lá em Ribeira do Pombal sobre essa questão do meio ambiente e sobre essa questão também do problema do agrotóxico. Então a gente começa a ter noção disso e a gente fica inquieto quando a gente tem a certeza que a gente não pode saber do problema e acumular, ficar retido para a gente sem passar para as pessoas, para ter conhecimento disso e procurar com muita dificuldade, com um grande desafio que é estar combatendo e não usando, não utilizando na sua propriedade, orientar os outros para não fazer isso, por conta do perigo que é, e para isso a gente precisa ter conhecimento. Eu recebi este livro, que foi do deputado Amaury Teixeira, que ele é da região de Jacobina, deputado federal, onde fala um pouco sobre a campanha nacional contra o uso do agrotóxico e pela vida. Então, isso aqui nos credencia a dar uma estudada nesse livro e descobrir muita coisa que a gente se preocupa com isso, descobrir o perigo que é o veneno a nível nacional e mundial. E qual é o desafio que a gente tem dito? Porque a comercialização, a fabricação e a comercialização do veneno, elas têm um grande interesse das empresas multinacionais que fabricam e que vendem. É claro, se você quiser ter usuários para o consumo, para comprar o produto, você precisa fazer a propaganda dele, dizer que é bom, né, para poder as pessoas comprarem. Então, como foi que surgiu o veneno aqui no Brasil?
Depois da Segunda Guerra Mundial, que era utilizado o veneno para matar a floresta e as pessoas que se escondiam na floresta, procuraram expandir esse veneno aqui para o Brasil com a propaganda de defensiva agrícola para matar os insetos, para a lavoura poder produzir bem aqueles insetos para seguir na lavoura. Então espalhou-se esta propaganda de que o agrotóxico, ele vai ajudar na produção de alimentos para a população brasileira. Só que essa expansão do agrotóxico aqui no nosso país, principalmente, e com a propaganda do agrotóxico aqui no Brasil, acabou-se com a agricultura familiar, ou seja, expandiu muito com a tal chamada Revolução Verde. As máquinas tomaram o lugar do agricultor familiar, de trabalhar na sua propriedade com a agricultura orgânica. Então, já que se expandiu as máquinas, também se expandiu o veneno junto com a máquina chamada de Revolução Verde. E aí você tem um grande desafio, porque as empresas multinacionais e transnacionais que fabricam, que querem vender o produto, aí tem muitas pessoas aqui no Brasil que adequaram a esta política agrícola da agricultura convencional. Nós temos a agricultura familiar, que é essa que a gente planta o nosso milho, o nosso feijão, a semente crioula, a semente produzida na nossa propriedade, e você tem a semente produzida geneticamente em laboratórios, que é o que nós chamamos de transgênico, e ainda tem o veneno para jogar a semente, para a produção da agricultura convencional, que a gente chama de agronegócio, monocultura, esse tipo. Onde existe mais essa cultura? Principalmente no sul do país. Né? Aqui também está existindo a cultura de abacaxi, né? De várias culturas também já está existindo aqui. Então a gente chega a compreender da seguinte forma: há um grande desafio, porque você tem agricultores familiares, trabalhadores rurais, movimentos sociais, que estão contrários ao uso do agrotóxico. Mas, por outro lado, como já falei, você tem a grande indústria de agrotóxico, a grande propaganda de que, se não for utilizado o agrotóxico na lavoura da agricultura convencional, o Brasil não é capaz de produzir alimentos para garantir a sobrevivência do povo brasileiro. Isto é a propaganda da agricultura convencional de que o Brasil não é capaz de produzir. Fazemos aqui um ponto para fazer um esclarecimento sobre isso. Todo mundo sabe quem é Marcos Palmeira, ou, vamos dizer, aquele ator da Globo, que fazia novela, que hoje ele não está fazendo mais novela. Ele é produtor rural, ele é agricultor. Por outro lado, ele fez uma entrevista lá no Globo Rural, que também está nas redes sociais, que o Brasil é capaz tranquilamente de produzir sem usar o agrotóxico, sem o uso do agrotóxico. Que o Brasil é capaz de produzir com agricultura orgânica, sem utilizar o veneno. Então, se a gente observa, nós temos aqui contradição do que defende a agricultura convencional para o que garante, o que diz Marcos Palmeira e outras, né, somente Marcos Palmeira e outras entidades que defendem a agricultura familiar, agricultura orgânica, sem usar o agrotóxico. Então, o que é que a gente, nossa grande preocupação? A nossa grande preocupação é a agricultura convencional, comercialização do veneno. A gente chama agrotóxico, é um nome bonito que deram, né? Mas é veneno mesmo, porque todo mundo sabe que veneno mata. Desde o veneno da cobra, que é do animal peçonhento, ao veneno ao chumbinho e outros venenos, o tórton e outros
outras modalidades do tipo de veneno. E a gente sabe que veneno nada mais é do que matar. Que eles chamam também do nome de remédio. Remédio para quê? É para botar na lavoura, para matar a praga. Ora, se é para matar, não é remédio. Como é que a gente chama remédio? É o que é para curar, né? A gente toma remédio para curar a dor, para curar de mal que está sentindo. Então não é remédio, é veneno mesmo. Não ter que esquecer essa coisa de vai botar remédio, né, na minha horta para matar o pulgão que está lá na lavoura. E para isso, professor daí, vocês que estão fazendo técnica em agropecuária, vão aprender, né, outras formas de botar remédio, né, não veneno, remédio, mas que é uma forma de matar a praga, acabar com aquela praga sem contaminar a nossa horta, a nossa lavoura. Então a nossa grande preocupação é que as pessoas absorvam, né, a ideia da agroindústria, do agronegócio, da monocultura, do capitalismo, o capitalismo que produz, que fabrica o agrotóxico para o consumo, para botar na lavoura. Então eu gostaria de ler aqui um trecho para vocês, para a gente poder ter conhecimento de por que existe esse movimento, como surgiu o movimento nacional contra o uso do agrotóxico. O Brasil foi pelo segundo ano consecutivo o primeiro colocado no ranking mundial do consumo de agrotóxicos, mais de 1 milhão de toneladas, o equivalente a mais de 1 bilhão de litros de veneno foram jogadas na lavoura, em 2009. De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola, com a aplicação exagerada de produtos químicos nas lavouras do país, o uso do agrotóxico está deixando de ser uma questão relacionada especificamente à agricultura e se transforma em um problema de saúde pública e preservação da natureza. O consumo do agrotóxico cresce de forma correspondente ao avanço do agronegócio, um modelo de produção que concentra a terra e utiliza quantidade crescente de veneno para garantir a produção em escala industrial. Quer dizer, a propaganda que é feita é que é jogado o agrotóxico na lavoura para garantir a produção. Não se diz uma outra forma que há possibilidade, que há meios, tecnologias de se garantir a produção que o Brasil precisa e que também são exportadas daqui para outros países, sem se falar do uso do agrotóxico que precisa ser jogado, ou seja, as multinacionais falam isso, e o agronegócio. Desta forma, o uso exclusivo do agrotóxico está diretamente relacionado com a atual política do país, que foi adotada a partir da década de 1960, com a chamada Revolução Verde, que é aquela que eu falei antes, de tirar a força do trabalho. O agricultor que planta com a planta produzindo sem utilização das máquinas, que a gente quer dizer assim, se utiliza-se a máquina, mas se não se coloca o agrotóxico, o veneno, não está dizendo que seria um grande mal. Porém, vem junto com ele a questão do veneno, que é a Revolução Verde, que representou uma mudança tecnológica e química no modo de produção agrícola e como o campo passou por uma modernização que, dependendo do uso do pacote agroquímico, adubos, sementes melhoradas e venenos. É o que nós falamos aqui, as sementes melhoradas são geneticamente modificadas em laboratório. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM, na última safra foram vendidas ao redor de 7 bilhões de dólares em agrotóxicos. Todo esse mercado se concentra nas mãos de apenas 6 grandes empresas transnacionais que controlam cerca de 80% da venda do agrotóxico. Então, apenas 6 empresas a nível mundial controlam todo o uso, a fabricação e venda do veneno. Só que daí para cá houve mais
empresas fabricando. Tem uma firma, tem uma empresa que fabrica, então vocês ligam a televisão, principalmente do esporte interativo, que passa todas aquelas decisões, aqueles campeonatos inglês, japonês, italiano, argentino. Aí tem um time lá chamado Bayern de Munique. De onde é o Bayern de Munique? Alemanha. Da Alemanha. Pois é. Então esse Bayern de Munique é um time de futebol. Mas com toda certeza é também uma empresa que fabrica remédios e agrotóxicos. Bayer. Depois a gente vai ver para vocês. Cerca de 80% do mercado dos venenos são elas: Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow, Agrosciências e Bayer. Depois nós vamos ter outras indústrias que aumentaram, são 10. Neste quadro, os agrotóxicos já ocupam o 4º lugar no ranking de intoxicação. Então veja que com toda a propaganda, mas já apresenta aqui no 4º lugar, né, no ranking de intoxicação. Ficam atrás apenas dos medicamentos, acidentes com animais peçonhentos e produtos de limpeza. Esta forma pode causar esterilidade masculina, formação de cataratas, mutagenidade, reações elétricas, alérgicas, distúrbio neurológico, respiratória, cardíacos, pulmonares, distúrbio nos sistemas imunológico e endócrino, ou seja, na produção de hormônio e desenvolvimento do câncer, entre outros agravos da saúde. Então aqui a gente já tem absoluta certeza, conforme diz, dados, isso aqui são dados tirados, não são coisas inventadas, que os 5,5 litros de veneno que a gente consome por ano pode estar causando em nosso organismo todo esse tipo de doença, de problemas. A gente está colocando aqui. Infertilidade masculina, né? Mas há dados aí também nas mulheres. E assim, ó, foi feita uma pesquisa de 100 mulheres que amamentam lá no estado do Mato Grosso, no lugar chamado Lucas do Rio Verde. E 100 mulheres que amamentam. Foi feita uma pesquisa de 100 mulheres que amamentam, 85% contou alto teor de veneno no leite materno. Aí a gente começa a analisar. A medicina diz o seguinte, que a criança, recém-nascido, é bem alimentado com o leite da mãe, com o leite materno. Aí a gente começa aqui a fazer uma análise de acordo com dados. Né? Imagina de que forma estão essas crianças, né, que está formando assim o seu intestino em formação, já ingerindo o leite materno com alto teor de veneno. Nós temos lá um CD, o professor daí já participou de uma reunião que nós fizemos e passamos esse CD, que mostra as crianças que nasceram mutiladas, que vão nascendo mutiladas, sem braço, sem perna, eu não digo sem cabeça porque nem chega a nascer viva, né? Nascer sem cabeça. De fruto do agrotóxico, né? E as pessoas vão ingerir. Além de lembrar o seguinte, que na Segunda Guerra Mundial também houveram muitas bombas atômicas, né? Onde isso também afetou muita criança, muita gente. Então, praticamente, a nossa grande preocupação, e aqui, professor, nós estamos querendo fazer um projeto de lei, e no dia que a gente botar esse projeto lá para ser votado, a gente vai pedir a presença de todos vocês na Câmara para a votação desse projeto, de que seja inserida uma disciplina nas escolas, todas as escolas, sobre essa questão
de uma disciplina para estar falando sobre o meio ambiente, sobre o agrotóxico, porque a gente entende o seguinte: quando você tem conhecimento, tem noção de uma coisa, você vai procurar evitar aquilo que é mais de tão ruim para a nossa saúde. Quando você não tem conhecimento e se a propaganda está aí, você vai sair por aquele ditado, né? Você vai entrando naquele ditado que os mais velhos colocam: quem não sabe, dorme em cama de defunto e acha muito boa. Então a gente precisa saber das coisas. Desde que eu assumi o mandato de vereador, que a gente sugeriu uma sessão especial para falar sobre isso, foi realizado no dia 26 de abril, e que a gente também está propondo fazer um outro projeto. Além desse projeto de disciplina escolar, nas escolas, a gente quer também estar fazendo um outro projeto, mas precisa analisar bem a Constituição, o município, quer fazer com calma, para não estar entrando em contradição, né? Colocar uma coisa e não poder, por conta de uma lei maior. Porém, o município pode fazer a sua própria lei, então a gente quer fazer isso. Também de ser proibido o uso e a venda do agrotóxico no nosso município, que a gente acha uma coisa muito interessante. Então, qual é a nossa preocupação? É que as pessoas comecem a absorver e fazer como o vizinho meu começou a fazer lá na roça, na propriedade dele. O fazendeiro começou a botar o veneno, sabe onde? Não foi na lavoura, quem não tem lavoura é o contrário. O fazendeiro começou a botar o veneno para matar a malva do pasto. Só que se a gente consome 5,5 litros de veneno, está também relacionado ao leite da vaca que a gente está consumindo, a carne da vaca que a gente está consumindo, e que está lá, já não basta a vacina, mas também quando os fazendeiros começam a colocar veneno no pasto para matar o mato, para matar a malva, e que não mata o capim, porque o veneno tem a sua utilidade conforme a vegetação. O capim que tem a folha longa, comprida, o veneno que mata a malva não mata o capim, porque a malva tem a folha redonda, né? Mas o capim tem a folha comprida, aí não mata. Aí é colocado aquele tipo de veneno para matar a malva. Mas será que aquele veneno ali não fica no solo? Ele fica no solo e ele também vai para as aguadas. Então quando chove ele vai para os riachos, para o rio, para a presa, o animal está bebendo água, né? E vai também para o meio ambiente. Então ele está atingindo tudo. Então a gente tem essa grande preocupação porque as pessoas não querem mais destocar o pasto. Se está destocando o pasto, está servindo de matéria de adubo orgânico para o solo. Mas quando você bota o veneno ali, que aquele mato morre ali, ao contrário. Tanto aquele veneno está contaminando a terra, matando os animais que estão ali dentro, né? Se você, professor aí tem muita noção disso, se você pega um punhado de terra, né? Você não enxerga nada, mas tem várias bactérias ali que fertilizam o solo, que ajudam. Imagina uma terra onde tem a minhoca, né? Como ela ajuda aquele solo ali a fertilizar aquele solo. Então a gente tem essa grande preocupação. E qual é a nossa preocupação, a nossa orientação? Se a gente sabe que o veneno foi utilizado para matar a vida, professora Dilma, para matar vidas, vida do ser humano, vida dos animais, vida da natureza, né? Para matar tudo isso, então faz mal. Então se faz mal, para que a gente utilizar? Para que a gente absorver a ideia da agricultura convencional? Da agricultura que joga por avião, que joga, outro joga por trator. Vou dar um exemplo. Daqui até Rui Barbosa, depois de Macajuba, tem uma fazenda. Botaram o veneno na propriedade. Aí quando eu passei, o pessoal de Macajuba disse, olha, o veneno que colocaram aqui, ó. Licença aí, só que é rapidinho. O veneno que jogaram aqui, ó, matou a fauna e a flora. Matou as árvores
e os animais. Matou os animais nativos, né? Matou raposa, tatu, matou veado, catitu, tudo que tinha lá, porque lá é clima de mata também, né? Então matou. Aí ela matou na fazenda onde foi jogada o veneno e na fazenda próxima também os pés de árvore bem altos, estava tudo seco, você não viu uma folha. Aí a gente começa aqui a analisar. Faz disso para as árvores. E para a gente? Eu acredito que a gente seja mais frágil ainda do que a árvore que está lá com, né, tão plantada lá no sol. Então é muito difícil, muito complicado. Então a gente quer fazer um trabalho de educação, né, de conscientização e de educação. A alegria que eu tenho é o seguinte, é quando a gente chega numa região que a gente faz um esclarecimento desse, já vi várias pessoas dizendo, eu não sabia que era tão perigoso o veneno. Eu ia utilizar na minha propriedade, mas sendo assim eu não vou utilizar mais, porque é muito complicado. A gente gostaria de estar passando para vocês isso aqui. Agradecer a vocês, agradecer a Gilza, a Maria, a ele. E deixa aqui que você quer fazer alguma pergunta, né? A gente está à disposição para estar. Olá amigos, voltamos aqui. Agora vamos ouvir o que o nosso aluno aí da Lanço falou sobre o vereador Arnaud. Meu nome é Berlando, estudo aqui no Colégio CETEP de Ipirá, parceiro de Jacuípe. E o vereador Arnaud, ele esteve aqui ao nosso colégio fazendo uma palestra sobre a questão do veneno que assim está usado na nossa zona rural. Vamos dizer assim, teve assim um quesito recitado lá que ele citou, que está falando sobre a firma do limão, não é isso? Que onde tem amigos meus que trabalham lá e vamos dizer assim, que o veneno está sendo usado de forma inadequada, que está prejudicando a saúde deles e todo o pessoal do meio que está incluído ali ao redor. Vamos dizer assim, e é muito legal que o vereador ele se empenha em sair pelos colégios assim, se empenhando por isso e dando essa palestra a todos os alunos que eles possam falar na zona rural onde eles moram, a todos os cidadãos ali que moram naquela região a não cometer esse crime, que é o de, vamos dizer assim, praticar o crime de colocação de veneno químico nas hortas lá, vamos dizer assim, e isso vai prejudicar a nossa saúde e é de nós todos, é isso aí. Agora iremos ouvir a aluna Cidilândia, que fala um pouco sobre a palestra do vereador Arnaud. Bom, eu sou a Cidilândia, né? Gostaria aqui de colocar o meu ponto de vista sobre a entrevista no qual o vereador Arnaud nos concedeu em sala de aula. É uma grande prioridade e um conhecimento elevado, né? Ele vem trazendo informações dentro da sala de aula e por sermos futuros técnicos, necessitamos desse tipo de diálogo, no qual ele deixou aberto. Tanto ele expôs a opinião própria como conceituais e também deixou aberto para nós, alunos. E por esse motivo gostaria de agradecer e pedir que continuem com esse trabalho. Esse órgão é muito importante ao nível de conscientizar as pessoas do mal, do risco que elas correm, né, em preservação à vida, ao meio ambiente e também na preposição de um novo futuro, de um futuro melhor. É isso, muito obrigada e continuem com esse projeto maravilhoso. Ok, para finalizar agora nós iremos ouvir a aluna Gilza, que foi a que levou a Arnaud para fazer essa palestra para os alunos, fazendo esse trabalho no colégio. E agora vamos ouvir Gilza falando um pouco sobre esse projeto. Eu me chamo Gilza, sou estudante do curso de agropecuária, terceiro ano. Fizemos um trabalho que eu considero de suma importância, principalmente no nosso curso, uma forma de conscientizar a população do perigo que os agrotóxicos trazem para a nossa vida. E aí nós convidamos o professor Arnaud, quer dizer, eu chamo professor porque ele deu um show pra gente, para falar um pouco sobre o tema. Ele está com um projeto na Câmara muito importante e a gente espera contar com a consciência da população para esclarecer os perigos que esse produto traz para o meio ambiente e também para o ser humano.
Ok, agora estamos finalizando aqui mais um TV PW de Olho na Notícia. Queremos agradecer a todos vocês que assistiram a essa reportagem, essas entrevistas que fizemos com os alunos e com o vereador Arnaud. E um abraço a todos e até a próxima oportunidade.